Você já sentiu que seu cérebro simplesmente se recusa a cooperar? Aquela sensação de tentar engatar a primeira marcha, mas o motor só faz barulho e não sai do lugar? Você já tentou estudar e travou? Não um travamento de não saber a matéria, mas um bloqueio mental, uma parede invisível que te impede de absorver a primeira frase. Ou quem sabe, tentou ver uma série para relaxar. E quando percebeu, já tinha pausado 5 vezes? Uma para checar o celular, outra para buscar água, outra porque lembrou de um e-mail que não enviou. E de repente, o relaxamento virou uma maratona de interrupções. Ou foi ler um livro que você queria muito ler, e teve que reler a mesma página 3, 4, 5 vezes. Seus olhos passam pelas palavras, mas sua mente está a quilômetros de distância, planejando o jantar, remoendo uma conversa de ontem, ou simplesmente flutuando no vazio. Aí bate a frustração. Uma frustração profunda, que pesa. Porque o TDAH não se limita ao escritório ou à sala de aula. Ele não tira férias. Ele também invade os momentos que deveriam ser seus, os momentos que deveriam ser leves, de recarga. Ele se infiltra no seu descanso, na sua diversão, e transforma o prazer em mais uma tarefa a ser vencida. Vamos falar sobre os estudos, esse campo de batalha tão conhecido. Para um cérebro com TDAH, a luta não é com a complexidade do conteúdo, mas com os pré-requisitos mais fundamentais. Ele dificulta até o básico. Primeiro, o simples ato de... Parece fácil, não é? Mas para você, pode ser uma negociação interna que dura horas. É a procrastinação que se disfarça de só vou arrumar essa gaveta antes, ou preciso pesquisar sobre a história do clipe de papel. É uma resistência física, uma inquietação que te faz querer estar em qualquer outro lugar. Depois, a página está ali, em branco. O cursor pisca, te desafiando. A inércia é gigantesca. É a famosa paralisia por análise, onde a montanha de tarefas parece tão grande que você não sabe por qual pedrinha começar. E esse esforço para dar o primeiro passo, a chamada energia de ativação, é monumental. E se você vence essas 2 etapas, vem o grande desafio. Você se prepara, abre o material, lê a primeira linha, a segunda. E na terceira, um pensamento aleatório invade. Será que eu tranquei o carro? Ou uma música começa a tocar em loop na sua cabeça. Ou o barulho do vizinho se torna a coisa mais interessante do mundo. Você volta, relê, tenta de novo. Mas a sua atenção é como uma borboleta. Pousa por um instante e logo voa para a próxima flor, a próxima distração. E por fim, você chega ao final de um capítulo, exausto pelo esforço de se concentrar, e percebe que não se lembra de quase nada. As palavras entraram por um olho e saíram pelo outro. É como tentar encher um balde furado. O esforço é enorme, mas o resultado é desanimador. Volta, reler, trava, de novo. O mesmo acontece com uma aula online. Você até começa com a melhor das intenções, mas o celular ao lado é um portal para um universo de estímulos mais interessantes. Uma notificação pisca, você abre só para ver. Quando volta para a aula, o professor está falando de algo completamente diferente. Você perdeu a conexão, o fio da meada. E a tentativa de voltar é como tentar pular para um trem em movimento. Aí, exausto, você fecha tudo. O livro, o notebook, a esperança. E é nesse silêncio que as vozes da autocrítica começam a gritar. A culpa te invade. Eu não consigo me concentrar. Eu sou preguiçoso. Meu cérebro não aprende mais. Deve estar quebrado. Você olha para o lado e começa a se comparar. Vê colegas que parecem deslanchar, que absorvem tudo com facilidade. E a comparação é uma tortura silenciosa. Você se sente inadequado, inferior. Lembra dos tempos de escola, dos professores que te chamavam de distraído, avoador, inteligente, mas não se esforça. E você acreditou que o problema era você, sua falta de disciplina,
sua falta de vontade. Mas o que você não vê, o que ninguém te explicou, é que seu cérebro não é inferior. Ele só opera com um sistema diferente. Ele precisa de estímulos diferentes para se engajar. O problema nunca foi a sua inteligência. Sempre foi o formato. Um formato único, que não se encaixa no molde padrão que tentaram te impor. E quando você finalmente desiste de ser produtivo e decide que merece descansar, o que acontece? O descanso também se torna uma tarefa. Você coloca um filme, se ajeita no sofá, a cena de abertura começa, e a sua mente já começa a procurar por algo mais. A inquietação é física. Você não aguenta 20 minutos. Pega o celular para ver só uma coisinha. Levanta para ir na cozinha, mesmo sem fome. Abre a geladeira, olha, fecha. Volta para o sofá. O filme continua, mas você não está mais lá. Pausa. Volta. Pausa de novo. Você tenta se reconectar com a história, mas sua mente já criou 5 outras narrativas paralelas. Quando o filme acaba, você tem a vaga sensação de que assistiu, mas não absorveu nada. Perdeu a história inteira. O descanso que era para ser revigorante te deixou ainda mais cansado. Ou então você começa uma série nova, super empolgado. O primeiro episódio é incrível. O segundo, bom. No terceiro, a novidade já passou. Seu cérebro, faminto por dopamina, já está entediado. Ele quer o próximo estímulo, a próxima novidade. E você se vê navegando pelo catálogo de streaming de novo, em uma busca incessante por algo que prenda sua atenção por mais de 1 hora. É exatamente como tentar assistir a um filme com dezenas de abas mentais abertas ao mesmo tempo. Uma aba com a lista de compras, outra com uma preocupação sobre o trabalho, uma terceira com a letra daquela música dos anos 90, uma quarta se perguntando o que um amigo quis dizer com aquela mensagem. É um ruído constante, um zumbido de fundo que nunca para. É como tentar estudar com uma orquestra desafinada tocando dentro da sua cabeça. Não é que você não queira prestar atenção. Você quer, desesperadamente. Você anseia pelo silêncio, pela calma, pela capacidade de simplesmente estar presente no que está fazendo. Mas o TDAH cria um curto-circuito na sua capacidade de filtrar. Ele bagunça o seu centro de controle, sua habilidade de manter o foco no aqui e agora. E isso machuca. Machuca de verdade, porque quando até as atividades que deveriam ser prazerosas, como ler um livro ou ver um filme, se transformam em uma batalha. Tudo se torna exaustivo. A vida vira uma esteira rolante na velocidade máxima, e você está apenas tentando não cair. E no meio desse cansaço, vem o pensamento mais cruel de todos. Aquele que ataca a sua identidade. Se eu não consigo nem fazer algo simples como ver uma série, o que há de errado comigo? Nem para descansar eu sirvo? Como eu vou dar conta das coisas importantes se nem o lazer eu consigo aproveitar? E cada pensamento desses é um pequeno golpe na sua autoestima. Dia após dia, essa percepção de fracasso vai minando quem você é. Você começa a se ver como alguém que não termina o que começa, alguém indisciplinado, preguiçoso, incapaz. Você se julga com uma régua que não foi feita para você. A verdade é que você não está falhando por falta de disciplina. Você está exausto por tentar forçar o seu cérebro a operar de um jeito que não é natural para ele. É como tentar fazer um peixe escalar uma árvore. Ele vai falhar, não por ser um peixe ruim, mas por estar no ambiente errado, usando a estratégia errada. Você só está tentando sustentar um tipo de atenção linear, prolongada, passiva, que seu cérebro simplesmente não foi programado para manter do jeito tradicional. Mas agora, respira fundo. Deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com clareza. Essa mesma fiação cerebral que te causa tantos desafios, também é a fonte dos seus maiores superpoderes. Quem tem TDAH também é imensamente curioso, capaz de se apaixonar por um novo tópico e mergulhar nele de cabeça. É absurdamente criativo, enxergando conexões e soluções que ninguém mais vê. É intenso,
sentindo as emoções e as paixões de forma vibrante e profunda. Sua mente não é um emaranhado de erros, é uma teia complexa e fascinante, cheia de ideias que pulam e se conectam de formas inesperadas. O segredo não é se consertar, mas se entender. Você só precisa de estratégias diferentes para canalizar essa energia. Talvez para você, estudar funcione melhor em blocos de 20 minutos, com uma recompensa no final. Talvez você precise de música instrumental para abafar o ruído interno. Talvez fazer anotações coloridas, mapas mentais ou até andar pela casa enquanto ouve uma aula seja o que seu cérebro precisa para se manter engajado. E, acima de tudo, você precisa de uma dose cavalar de gentileza consigo mesmo, especialmente nos dias em que a cabeça simplesmente não coopera. Nesses dias, a melhor estratégia é a compaixão. É entender que não é um fracasso pessoal, é apenas uma característica da sua neurologia. Então, se estudar tem sido um peso que te esmaga, se até o lazer, que deveria ser um refúgio, parece te cansar, para um pouco. Respira. Quero que você ouça isso com o coração. Você não está quebrado. Você não é um erro. Você só funciona de um jeito diferente. E existe um caminho. Dá para aprender, dá para descansar e dá para curtir a vida, mas do seu jeito. Um jeito que respeite seu ritmo, que celebre sua curiosidade, sem culpa, sem a cobrança de ser quem você não é, com mais autoconhecimento, mais estratégia e, finalmente, com mais leveza.